Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para a gente poder fazer a correção dos nossos exercícios sobre o simbolismo, essa corrente literária tão importante que existiu concomitantemente com o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, em que essas quatro correntes literárias se diferenciam, sendo que todas elas existiram no mesmo período histórico, no mesmo momento histórico. Bom, o realismo, nós já sabemos que ele concentrava-se o foco do realismo era o contexto histórico da situação, do momento. E os personagens eram, na verdade, experiências feitas pelos autores, pelos escritores, com base nas observações que eles tinham sobre o sujeito individualizado, um sujeito único. O naturalismo, ainda na corrente cientificista, com base na ciência, busca mostrar as várias facetas de um ser humano quando este sujeito é colocado em grupo, certo? E o naturalismo, ainda seguindo a corrente do realismo, também foca nos acontecimentos sociais, no que está acontecendo no contexto histórico, porém com uma linguagem um pouco mais ampla, abrangente e com mais sagacidade. Enquanto o parnasianismo é uma fuga, foge de tudo isso. O parnasianismo, com muita objetividade, baseia-se especialmente na forma, na estética, cultua o belo, tanto que o parnasianismo é um movimento, uma corrente literária composta apenas por poemas, e a estrutura é riquíssima. E o simbolismo, ele é como se fosse um resgate à corrente cientificista que começou lá no realismo. O simbolismo busca, através da ciência, de elementos da ciência, como, por exemplo, a psicanálise, que na época estava sendo desenvolvida por Freud, teorias como do inconsciente, mostrar quem é o ser humano, do que somos feitos, do que somos compostos individualmente, com uma profundidade muito maior que qualquer outra corrente literária já tentou chegar. Com essa proposta de subjetividade, de introspecção, de análise, de sugestão, o simbolismo convida o ser humano a fazer o quê? A gente está num momento histórico de que tem a Revolução Francesa, tem a Revolução Industrial, então assim, o mundo está evoluindo. E mostrando as suas facetas, a ciência está evoluindo. E nós, e eu, ser humano, quem eu realmente sou em meio a tanta evolução? Quem é o sujeito representativo na sociedade? Então, o simbolismo é esse convite, é esse resgate. Convida o leitor, sugere ao leitor uma autoanálise, para que ele possa se analisar, se reconhecer e, com base nesse reconhecimento, inserir-se na sociedade e viver, digamos que com mais leveza, ou viver assim, às claras, por assim dizer, tá bom? Então, com base nisso, vamos à correção dos exercícios. Na página 40, nós temos o texto que diz assim, Acrobata da Dor, de Cruz e Souza, importantíssimo representante do simbolismo. Diz assim, gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas d'áço. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso, e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Então, com base nesse texto, a número 1 pergunta. Na primeira estrofe, qual recurso empregado com maior expressividade para desenvolver uma ideia implícita no título do poema? Bom, o que nós temos na primeira estrofe é o que nós podemos chamar de um paradoxo. É um paradoxo de comportamento mesmo, porque aqui está falando, gargalha, ri num riso de tormenta. Então é paradoxo em que sentido? Quando uma pessoa está atormentada, atordoada, dificilmente ela vai rir, não é? Ou se ela sorrir ou tiver crises de riso, a gente fala que a pessoa está rindo de nervoso.
Então, o paradoxo consiste nisso. A gente está falando de um palhaço que está nervoso, atormentado, vivendo uma dor violenta e ainda assim está sorrindo. Paradoxal e sugestivo novamente. Convida o leitor ou sugere ao leitor a fazer o quê? A analisar. Essa alegria que você demonstra na sociedade é o que você realmente sente ou tem alguma coisa oculta aí nisso que Freud chama de inconsciente? De aquilo que o outro não sabe, nem eu. Por isso eu preciso fazer análise para compreender. É como se fosse o consciente. O que eu tenho ciência é uma ponta de iceberg. E o inconsciente é o que está lá nas profundezas do oceano, no intocável, no inatingível, onde ninguém chega, muito além da superfície, que é isso, esse sujeito que eu demonstro. É essa a sugestão que o simbolismo traz, dessa reflexão de mergulhar fundo em si mesmo, em busca do seu inconsciente, do que ele te revela, tá bom? Então, na número 1, a resposta correta é a letra C. Número 2. Em qual dos versos abaixo fica explícito o interlocutor do poema? Em que verso o interlocutor aparece? Somente no último verso, quando diz: ri, coração, tristíssimo palhaço. Então, no último verso, o eu lírico é nomeado, a voz do poema é nomeada, e essa voz é o palhaço, tá bom? Então, na número 2, a resposta é a letra E de escola. 3. A partir da resposta anterior, como pode ser sintetizado ou resumido o processo de composição do poema? Bom, esse poema, ele se resume numa interlocução interna, porque a gente está falando do simbolismo, e ele é apresentado com uma linguagem toda metaforizada. Quando usa o palhaço, por exemplo, não é o palhaço da vida real, é um palhaço imaginário, é um palhaço que se mascara, que se pinta, se estampa de alegria, quando por dentro não é tão feliz assim, tá bom? Por isso a metáfora do palhaço. E de novo a sugestão apresentada aí pelo simbolismo. Resposta correta da número 3, a letra A de abóbora. 4. Como pode ser traduzida a ideia expressa pelo seguinte verso? Pedem-te bis e um bis não se despressa? Nessa estrofe, como a gente pode interpretar? Quando a plateia pede bis para o palhaço, o que o palhaço faz? Mais palhaçada. Independente do quanto ele esteja sofrendo em silêncio e em segredo, por fora ele sorri e faz isso quantas vezes for necessário, porque um bis não se recusa. Então, a resposta correta na letra B é a reincidência do sofrimento. Pede, a sociedade clama que não importa o quanto a gente esteja sofrendo, nós precisamos sorrir sempre. Não é só hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois, é depois. Então, é mais uma crítica também, tá? Que o próprio poema faz. Então, a resposta correta é essa reincidência do sofrimento, esse sofrimento que é silencioso, que não é ouvido, que não é compreendido, muito menos de interesse da sociedade. Tá bom? Então, 4, letra B, de bom. Fragmento de antífona, de Cruz e Souza. Ó formas alvas brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Brilhos errantes, mágicas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenosos, sutis e suaves, mórbidos radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Número 5. Em qual par de versos pode ser encontrado um recurso estilístico muito empregado pelo simbolismo? A sinestesia. Para quem não sabe, a sinestesia é aquela mistura de sensações, de sentir, de emoções também.
O recurso, o verso que a gente pode falar que esse recurso é empregado é quando diz assim, ó, indefiníveis músicas de ouvir, harmonias da cor de ver e do perfume de sentir. Então, vários dos nossos sensores são utilizados em um único verso. Isso nós chamamos de sinestesia, tá bom? Ver, ouvir, falar, sentir. Quando mistura todas essas sensações em um só fragmento, com uma intenção, articular mesmo tudo o que o ser humano tem, nós chamamos de sinestesia. Então, a resposta da número 5 é a letra D. De Damasco. Ok? 6. Analisando a primeira estrofe, é notável a ausência significativa de uma classe de palavras. Qual é essa classe e qual o efeito gerado por sua ausência? Se a gente for analisar o primeiro verso, a primeira estrofe, nós vamos perceber que ali, ó, não tem a presença de verbos. Não tem. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Nenhum verbo. Não temos. Então, a ausência desse verbo corresponde à letra E de escola e faz com que o poema assuma um tom de evocação, de um chamamento, já que ele é composto, a primeira estrofe, por substantivos, né? Então, ele é uma evocação mesmo. De novo, uma sugestão. Tá chamando o leitor para si, para ele ouvir e refletir naquilo que ele tá ouvindo. Tá bom? 6, letra E, de escola. Nada de verbos na primeira estrofe. 7. Em qual par de versos se concretiza o seguinte ideal simbolista? A incorporação no poema de uma totalidade que transcende a realidade material. Quando diz assim, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Quando fala vagas, fluídas, o que é fluir? Não é evoluir, seguir, dar continuidade, dar sequência? Então, fluídas aqui dá a ideia dessa transcendência, que é o que o simbolismo sugere. Sugere que o sujeito, que o indivíduo, através da sua análise, através do seu estudo de si mesmo e de tudo aquilo que ele compõe, ele transcenda, ele cresça, ele evolua enquanto espécie, sujeito, tá bom? Então, a resposta correta que dá essa sensação de ultrapassar, de transcender, de crescer, de evoluir, é a letra A, de análise. 8. Ainda a propósito da primeira estrofe, qual das afirmativas abaixo é incorreta? A letra C, quando fala a fluidez do cenário acompanha a do ritmo. Não necessariamente. O cenário em si nem flui, né? Quando a gente fala de fluidez aqui, tá falando da fluidez da alma, da fluidez do sujeito, não da fluidez do espaço que o sujeito compõe, que é onde ele está, tá bom? Não é o espaço material, a gente tá falando do imaterial, do inconsciente. 8, resposta correta, C de coração. Próximo. Dança do ventre, de Cruz de Souza. Torva febril torcilosamente, numa espiral de elétricos volteios, na cabeça, nos olhos e nos seios, fluíam-lhe os venenos da serpente. Ah, que agonia tenebrosa e ardente! Que convulsões, que lúbricos anseios, quanta volúpia e quantos bamboleios! Que brusco e horrível sensualismo quente! Ó ventre em pinchos! Empinava todo como réptil objeto sobre o lodo, espolinhando e retorcido em fúria. Era a dança macabra e multiforme de um verme estranho, colossal, enorme, do demônio sangrento da luxúria. Como pode ser caracterizada a dança apresentada no poema? É uma dança violenta e uma dança bem sensual, né? Bem assim, cheia de... 9, a resposta correta, letra A.
Para quem não sabe o significado de voluptuosa, significa deliciosa, libidinosa, lúbrica, tá bom? 10. Como pode ser definida a tensão entre a forma escolhida e o tema abordado? Bom, a forma escolhida nós sabemos que é um soneto composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Toda vez que encontramos um poema nesse formato, nós chamamos de soneto. Quando os 2 primeiros versos, as 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas têm 3 versos cada uma. Então, ele é um soneto descritivo, porque está descrevendo, e ao mesmo tempo é uma cena de movimento, porque ele está falando de dança, né? Então, a número 10, resposta correta, B, de bom. 11. De que forma são utilizados os animais no poema? Quando fala de animais, aqui no poema, está falando de uma forma metafórica, né? O simbolismo usa muito a linguagem metafórica para poder descrever, para poder se expressar. Então, caracteriza a dança de uma forma metafórica e comparativa com o comportamento dos animais. Resposta correta da 11 é de escola. E próximo. Qual recurso empregado no poema gera certo rompimento, como fluidez do discurso? Fluir a gente sabe que é da sequência, da continuidade. E o que tem no poema que rompe com essa fluidez? É a repetição. Fica repetindo, então é como se a pessoa estivesse andando em círculos, ela não sai do lugar, ela não flui. Tá bom? Então essa repetição quebra a fluidez do discurso. Então, 12, resposta correta, letra C. Próximo texto, monja. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas, nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas, nivosas, lua, monja da cela constelada. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, aos sonhos mais secretos que com pelo ar noctâmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Como se dá a relação da lua com os outros elementos naturais? Então, a lua aqui, ela interfere em todo o cenário, né? Físico, visual e espiritual. Quando fala da lua, que é a lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas. Então, fala assim de um clarão, de uma claridade, de uma brancura, de uma essência espirituosa que afeta o emocional, os instintos, que afeta tudo aquilo que compõe um ser humano. Então, a lua, nesse texto, ela interfere em toda a composição do texto, inclusive no cenário e nas emoções que esse cenário ou que essa própria lua repele ao ser que está lendo, ao leitor, sujeito. De novo, né? Então, a resposta da número 13, a letra E de escola. 14. De que forma a lua é tratada pelo eu lírico ao longo do poema? A lua não tem fases? Então, assim como as fases da lua, nós seres humanos também temos fases. Os nossos sentimentos, as nossas emoções passam por fases, por períodos. Então, essa comparação é feita o tempo todo. Mesma hora que eu tô triste e amargurada, eu posso ficar feliz. A lua tá cheia, fica minguante. Entende? Então, essas mudanças, essas alterações são elementos comparativos no poema. Portanto, é um contraste com o sentimentalismo do sujeito, do ser humano de novo. Estou usando sujeito porque é a linguagem que a psicanálise usa para apresentar cada ser humano. É sujeito. É um sujeito, independente do nome. Tá bom? Então, a resposta da 14 é a letra A. E a 15 diz: a última estrofe se inicia com a palavra então. A partir dessa constatação, como essa estrofe pode ser relacionada com o restante do poema? É como se, quando começa
A última estrofe, então, ó monja branca dos espaços. Esse então, essa palavra que a gente pode chamar de uma preposição, ela faz o quê? Ela se une ou ela se amarra a tudo aquilo que foi dito anteriormente, dando uma ideia de concordância, ela concorda com o que está sendo dito, ou ela conclui o que está sendo dito. Então, essa palavra, então, ela dá um efeito de concordância ou de amarra as ideias do cenário anterior. Portanto, a resposta correta da 15 é a letra C de coração. Tá bom? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabem como e onde me encontrar. Tá bom? Até a semana que vem. Beijo, beijo. Se cuidem. Tchau, tchau.